Abram a palavra de Deus no livro de Êxodo, primeiro texto que nós iremos ler. Também quero dar as boas-vindas às pessoas que irão assistir essa transmissão. E eu também quero compartilhar com os irmãos que eu tive por muito tempo, há mais ou menos 5 anos, Deus tem colocado no meu coração compartilhar as mensagens de que eu faço. E eu confesso que eu não queria, eu estava resistindo. Mas nós participamos agora desse congresso, eu acredito que todos que foram abençoados, e Deus falou muito forte na minha mente que eu devo colocar isso em prática, usar de todos os recursos e do meu tempo, para que outras pessoas possam compartilhar o amor dele, compartilhar as suas verdades. Então, eu dou as boas-vindas àquelas pessoas que vão estar assistindo depois. Bem? Encontraram Êxodo? Êxodo capítulo 5. Nós vamos, o primeiro texto que nós vamos ler. Desculpa, Êxodo capítulo 7. Nós vamos ler o verso 10 a 12. Então Moisés e Arão chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão a seu bordão diante do Faraó e diante dos seus oficiais, e ele tornou em serpente. Verso 11. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, e estes sábios do Egito fizeram também o mesmo, com suas ciências ocultas. Verso 12. Pois lançaram eles, cada um o seu bordão, e eles tornaram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões dele. Nós encontramos aqui na palavra de Deus um relato de um truque de mágica. E o tema da mensagem de hoje é verdade versus engano. O texto principal que nós vamos usar não é esse, mas esse é para servir de introdução. Nós vimos aqui que Satanás, ele tem poder de fazer o quê? Truques mágicos. E nós sabemos que no final dos dias isso se tornará mais evidente. Então, o que se dá uma mágica? O que é mágica? Mágica, não estou falando necessariamente satânica, diretamente. Mágica é truque de mágica. Qual que é o segredo da mágica? O mágico, ele tenta desviar o seu olhar com uma mão para cá, por exemplo, enquanto com a outra mão está fazendo o truque. Então, qual que é o segredo do mágico? Desviar a atenção. Então, desviou a atenção, tirou o foco, ele coloca o seu foco onde ele quer que esteja, para que você não perceba o que ele esteja fazendo. Então, nós vamos entender um pouco mais sobre isso e como isso pode estar afetando a nossa vida. Será que nós estamos a nossa vida está sendo afetada por truques de mágica de Satanás? Vamos agora então para o livro de Atos. Esse sim é o texto principal que nós vamos estudar esta manhã. Atos 13, verso 6 em diante. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, este tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Verso 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia do inimigo, de toda a justiça, não cessarás, e perderás o resto do caminho do Senhor. Vamos entender melhor o texto que nós acabamos de ler. Eu coloquei aqui para vocês uma projeção, uma imagem, e tem 3 personagens aí
E de alguma maneira, esses personagens que eu coloquei aí representam todos nós. Todos nós estão sendo representados por esses três personagens. E aí eu coloquei a imagem de Paulo, do Procôncio e do Bar-Jesus, que é o mágico. E a pergunta que eu faço nesta manhã para você: quem te representa nesta história? Você está sendo representado por Paulo? Você está sendo representado pelo Procôncio, Paulo Sérgio? Ou você está representado pelo Bar-Jesus, o mágico? E como assim? Como que esses personagens nos representam? Aqui nós encontramos na história um grande homem, um homem de importância, o Procôncio, uma espécie de governador. Ele estava desejoso de quê? De ouvir a palavra de Deus. Ele estava com o coração aberto. Ele queria entender mais sobre Jesus. Mas Satanás, com suas artimanhas, colocou na vida dele quem? O mágico. E a Bíblia nos dá, e quando nós estudamos a Bíblia com mais profundidade e outros livros, o Espírito de Profecia, nós entendemos que esse mágico ele não tinha grandes habilidades. Ele não era tão culto, ao contrário do Procôncio, que era culto, ao contrário de Paulo, que era culto. Mas ele era próximo de quem? Do governador. E ele fazia o quê? O que ele estava fazendo? Tentando desviar a atenção do governador para que a mensagem não entrasse no seu coração. Então, primeira coisa que nós vamos entender hoje: será que nós não estamos sendo representados pelo Jesus? Será que não tem pessoas aí fora desejosos de receber a palavra de Deus e nós estamos atraindo a sua atenção para coisas que não são relevantes? Às vezes nós perdemos tempo por coisas insignificantes e, de uma certa maneira, pessoas são desejosas de ouvir a palavra de Deus, não ouvem, porque nós tiramos a atenção delas. E se isso for o caso, nós temos que clamar por misericórdia, porque nós estamos sendo instrumento do diabo. Infelizmente, de uma forma ou de outra, todos nós já fomos, ou ainda somos, Bar-Jesus. Muitas das vezes motivado pelo nosso egoísmo, motivado pela nossa arrogância, motivado pelo que os nossos achismos, nós desviamos a atenção de pessoas que desejosas de receber a mensagem. E nós desviamos para nós mesmos, sendo truques de mágicos. E o outro personagem aí é o próprio Procôncio. Ele é um homem inteligente, culto, mas ele percebeu que pela sua própria inteligência, o seu próprio poder, ele não teria conhecimento de Jesus. Então não se engane, por mais que você seja inteligente, por mais que você se estude, você precisa de ajuda. Ele precisou de ajuda para entender o plano de Deus na vida dele. E cada um de nós, Deus tem um plano na sua vida. E não tente frustrar o plano de Deus na sua vida. Às vezes, nós estamos frustrando, às vezes nós estamos sendo mágicos para nós mesmos. Deus tem uma obra a ser realizada na sua vida, para que a sua vida seja canal de bênção para abençoar outras pessoas, e você desvia o foco com coisas insignificantes. Eu digo por mim mesmo, que muitas das vezes eu fico, às vezes, vendo na internet vídeos, não nada demais, nada errado. Eu gosto muito de animais, por exemplo. Às vezes eu fico vendo vídeo de gatinhos, cachorros, brincadeiras engraçadas. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Mas se isso estiver tirando o meu foco de fazer um estudo mais profundo da Bíblia, se estiver tirando o meu foco de mandar uma mensagem para uma pessoa, são artimanhas que Satanás coloca, às vezes sutis,
Às vezes não são coisas necessariamente erradas em si mesmos, como o seu próprio trabalho. Será que o seu trabalho, onde você tira o seu sustento, está sendo artimanha do diabo para desviar o foco da mensagem de Cristo? Mas muitos de nós podem estar perguntando assim: não, mas eu já conheço a verdade. Isso pode ser um engano, porque sempre nós podemos conhecer mais. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós percebemos claramente que é um processo de santificação que Deus quer realizar na nossa vida. E esse processo de santificação, de reforma, esse processo de reavivamento, precisa de um estudo sistemático e profundo da Bíblia. E às vezes nós contentamos com a superficialidade e nós não queremos aprofundar por distrações que Satanás coloca na nossa mente. Nós deixamos de um estudo profundo. Nós sabemos o que cremos e por que cremos, estamos cientes de que nenhum truque de diabo vai tirar isso da nossa mente. Outro texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em Tessalonicenses. Em Tessalonicenses, só um momento. Primeira Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, do verso capítulo 2, nós vamos ler do verso 9 ao 14. Segunda Tessalonicenses, do verso 9 ao 14. Contrário? Amém. Alguém pode ler, por favor? A minha versão diz assim: ora, o aparecimento do inimigo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Verso 11. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. Verso 12. A fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Verso 13 diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Verso 14. Foi por isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, nesse relato aqui de Tessalonicenses, Paulo ele traz a nós a mesma ideia do que aconteceu lá em Atos. A diferença aqui em Tessalonicenses diz que o contexto aqui é do surgimento de quem? Do anticristo. E Paulo aqui deixa para nós que nos últimos tempos, com o surgimento do anticristo, o que vai ocorrer? Ações malignas, truques de Satanás, grandes prodígios. Então Satanás, ele vai fazer milagres, ele vai fazer sinais, ele vai fazer grandes coisas nos últimos tempos de forma milagrosa. O primeiro texto que nós começamos lá no livro de Êxodo, nós vimos que Satanás reproduziu um truque
de mágica com a vara, o cajado. Mas nós sabemos que Satanás ele não tem poder de quê? De criar a vida. O poder dele, Deus, ele existe, tem poder, mas ele tem suas limitações. Mas mesmo ele não podendo criar a vida, ele reproduziu um truque que um animal estava aparentemente vivo, uma cobra. Isso demonstra para nós o quão ele é astuto e o quão ele é capaz de nos desviar a nossa atenção. Da mesma forma que lá no relato de Atos que nós lemos, a cada pessoa que tem, como eu disse, aqui hoje, você que está aqui presencialmente, você que eventualmente vai assistir, você é um daqueles personagens, Paulo, barra Jesus, ou procônsul seja Paulo. Talvez você seja Paulo. E amém, glória a Deus se você seja Paulo. E o que Paulo fez naquela ocasião? Ele olhou dentro dos olhos de barra Jesus e disse: filho do diabo. Se você quer ser Paulo, se você quer ser um mensageiro de Deus, em várias situações você vai ter que se posicionar. Em várias situações você vai ter que falar, olhando nos olhos, falar filho do diabo. Mas muitas das vezes nós queremos ser políticos. Nós queremos agradar a todos. E essa artimanha que o diabo usa às vezes de forma sutil, a nossa fala assim, não, mas você tem que ser educado, você tem que ser bem quietinho. E aí nós desviamos a atenção de pessoas que estão desejoso de ouvir a palavra de Deus. Logicamente que de nós mesmos, nós não temos essa sabedoria. O momento que nós devemos falar com todas as letras e repreender alguém que está sendo filho de diabo, nós precisamos ter essa sabedoria. E ela só vem através do poder do Espírito de Deus. Quando nós estudamos, por exemplo, o livro de João, diz: quando vier o Espírito da verdade, vos guiará de toda verdade. Então, um dos elementos, os sinais que você tem o Espírito de Deus, é você estar firmado na verdade. Você tem que ter o conhecimento da verdade, você tem que ter a sabedoria, o discernimento, onde é a verdade, onde é o engano. Porque muitas das vezes a linha não é muito clara. E muitas das vezes nós estamos caindo no engano. Porque Satanás usa de vários artifícios. Quando nós lemos a sequência do texto, lá de Atos, fala que no sábado, Paulo estava na sinagoga. E o livro de Atos diz que conforme o seu costume. Inclusive, no momento que não havia sinagoga, Paulo fez um culto à beira do rio. E nós sabemos que nos últimos tempos, uma das principais enganos de Satanás será quanto ao verdadeiro dia de guarda. E muitas das vezes, nós que já temos o conhecimento, Satanás ainda consegue nos enganar. De duas maneiras. Os extremos. Ou nós queremos colocar no dia de guarda um poder que ele não tem, porque ele não tem poder salvífico. A salvação é unicamente pela graça. E às vezes nós queremos colocar impor algo que a Bíblia não coloca. E às vezes o sábado passa a ser até um dia cansativo. Mas nunca foi o plano de Deus. O sábado deve ser um dia deleitoso. Mas há um outro extremo. Há pessoas que dizem que não tem problema, qualquer dia está bom, ou se guardar de qualquer maneira, está bom. Tem pessoas que não é bem assim, porque tem aquela outra passagem, lembra do artifício de Satanás, desviar os olhos. E muitos de nós, às vezes, falamos assim, uma frase que é uma mágica do diabo, que é: não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Como está sendo, conforme nós lemos Isaías, por exemplo, nós estamos guardando o dia sábado
conforme as nossas próprias vontades ou a vontade de Deus. Às vezes nós estamos fazendo coisas que não honram a Deus. Não é de descanso, e nem é de adoração, e nem é de missão. O que você tem feito no dia de sábado, se não for para descanso, adoração ou missão, significa que a sua própria vontade. Mas, como vimos aqui em Tessalonicenses, o diabo usa pessoas. Ele usa pessoas no presente e usará mais pessoas no futuro para colocar os seus enganos. Mas nós temos que tomar uma decisão, que nesta manhã nós devemos tomar a seguinte decisão: nós seremos como Paulo. Nós vamos buscar o Espírito Santo de Deus, vamos buscar estudar a palavra de Deus, para saber distinguir entre a verdade e o engano. Mas para ir além disso, há pessoas perdidas, há pessoas totalmente perdidas na escuridão, pelos truques que o diabo tem colocado na vida deles. Se em algum momento nós somos instrumento do diabo, clame a Jesus e passe a ser um soldado do lado vencedor. Amém. Passe a ser um soldado do lado da verdade. E se for necessário olhe no olho da pessoa e fala: você está sendo filho do diabo. Nosso papel aqui não é ser político. O nosso compromisso é com a verdade. É lógico que Deus quer salvar todas as pessoas, mas nem todas as pessoas querem ser salvas. Isso pode estar incluindo eu mesmo. E como eu disse, tem muitas pessoas aí perdidas na escuridão. E eu quero contar para vocês uma história. Na verdade, eu quero relembrar para vocês, porque eu acredito que é do conhecimento de todos. Em 2010, uma história que marcou o mundo. Lá no Chile, aconteceu uma tragédia. 33 mineiros ficaram presos numa caverna. Alguém lembra? E essa tragédia, ela abalou o mundo. Houve uma repercussão maior, a audiência da transmissão foi maior do que o final da Copa do Mundo. Mas o que isso importa para nós hoje? Aquelas pessoas, elas ficaram presas sob uma circunstância que não escolheu. Elas ficaram presas numa caverna, na escuridão. Ficaram sobre elas muitos e muitos, centenas de metros de terra. Era como se um prédio de 70 andares caísse, tampasse a entrada. E para cima, 700 metros, não lembro exato o número exato, de rocha, que elas ficaram sobreenterradas, ficaram presas. Ali dentro tinha 33 mineiros. E aqueles mineiros, eu acredito que todos eles, em algum momento, perderam a esperança de ser resgatados. Há pessoas aí fora que o diabo está enganando, está usando Bar Jesus, e talvez esse Bar Jesus, esse mágico possa estar sendo eu mesmo. E as pessoas presas na escuridão dos enganos, precisando ser salvas. Talvez seja com você que eu esteja falando. Deus quer te alcançar. Deus quer te salvar. Então foi naquela ocasião, foi colocado, as pessoas se disponibilizaram no mundo inteiro com recursos para tentar ajudar. Essa foto, você vê uma espécie de cilindro, uma cápsula. O que eles fizeram para resgatar essas pessoas?
Primeiro com uma broca bem fina, perfuraram um buraco até chegar a eles. E através desse minúsculo buraco, eles jogaram água, alimentos e comunicação. E ali então psicólogos, pessoas treinadas para essas ocasiões, deu suporte à vida daqueles mineiros lá dentro. E não é diferente para a nossa vida. Há pessoas que estão presas na escuridão dos enganos do diabo. E às vezes não é possível você resgatar essa pessoa de imediato. Mas é possível você dar suporte à vida para essa pessoa. Talvez você esteja nessa situação. Mas primeiramente vai chegar até você uma pequena esperança. O suficiente para você poder vivo. Até que você possa ser resgatado por completo. Mas você tem que permitir que isso aconteça. Muitas pessoas estão aí dentro das cavernas espirituais, nos enganos do diabo, e já perderam a esperança. E através do seu talento, do seu dom, mesmo que sem palavras como nós cantamos, você deve levar conforto a essas pessoas. E se você está precisando de conforto, busque, sinalize que você quer esse conforto. Então, através dos rádios de comunicação, foi enviado. E o resgate principal continua trabalhando. As pessoas empenharam suas forças, a energia, a tecnologia, tudo que estiver à disposição para salvar aquelas pessoas. Da mesma forma hoje, toda tecnologia, tudo que tiver à sua disposição deve ser empregado para salvar pessoas. E essa pessoa, primeiramente, começando por você mesmo. O que você tem feito dos recursos que Deus tem te dado? Do tempo, do seu tesouro, do seu talento, para a salvação, primeiramente de si. Permitir que Cristo te salve. Você tem desceu pelas águas batismais. Se você ainda não decidiu, pelo batismo, Jesus está te chamando para uma entrega, um compromisso, através do santo batismo e o nascer de novo. E se você já fez isso, talvez Deus está te chamando para uma entrega, para um nascer de novo no Espírito, e ser bênção na vida de outras pessoas. Depois de 69 dias presos, eles conseguiram enviar aquela cápsula maior. Mas ela não era tão grande assim. O diâmetro era muito pequeno para caber uma pessoa. E a cápsula então desceu até eles, para pisar um por um. Agora imagine a situação. Se alguma daquelas pessoas presas falasse assim: não, mas eu não vou não, é muito apertado, é muito difícil, eu prefiro continuar aqui embaixo. Sabe que isso acontece muitas das vezes comigo e com você. Deus quer te salvar, e o caminho é estreito, conforme Ele mesmo disse. E você recusa, você se entrega aos enganos de Satanás, e não aceita o que precisa fazer para entrar nessa cápsula da santificação, da salvação em Cristo Jesus. Imagina se algum deles fala: não, a minha mochila está aqui, e eu não consigo entrar nessa cápsula com a minha mochila nas costas, e sem a minha mochila eu não vou. Isso pode estar acontecendo com você. O que você tem que largar para trás para entrar na cápsula de salvação de Cristo Jesus? No processo de santificação, no processo de crescimento espiritual, o que você tem que deixar para trás? Talvez uma pessoa tenha sido o instrumento do diabo para te distrair. Talvez um serviço. Talvez a sua rotina na internet. Talvez a alimentação. Talvez o seu desânimo de vir na casa de Deus. E
para você que vai assistir pela internet, não se engane que assistir uma mensagem na internet, por mais poderosa que seja, não substitui a presença na casa de Deus, porque Ele mesmo disse: não deixai de congregar. Essa mensagem vai chegar até você. Pode ser apenas um pequeno ponto de luz, mas Deus te espera aqui. E com isso, foi baseado nessa mensagem que Deus colocou no meu coração, que eu estou fazendo um pouco. E de todo o tempo, todos os talentos, todos os recursos que tiver à minha disposição, por mais falho que eu seja, eu quero colocar nas mãos de Deus. Primeiramente, a minha salvação. E depois ser canal de bênção de salvação para outras pessoas. E eu chamo vocês também a fazer uma entrega. Mas para isso nós vamos cantar um hino. Brilhe a Jesus. E durante esse hino, eu quero que você faça uma entrega a Jesus. Que você não seja instrumento das mãos do diabo. E que você não permita que o diabo estrague a vida de outras pessoas, que você possa ser